A paz, irmãos! A paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, o irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando o testemunho do irmão americano Micael, meus irmãos. É um testemunho aqui sobre o arrebatamento da igreja, uma confirmação de que o arrebatamento está muito perto, até mesmo porque o irmão Micael estava vendo bastante vídeos que falam sobre a volta de Cristo, que Cristo está voltando para buscar a sua igreja por agora, possivelmente agora em setembro, e possivelmente também dentro de 2025. Então ele fez uma oração, irmãos, pedindo para Deus uma confirmação, e Deus deu para ele um sonho. Ele viu uma mesa de centro e estava escrito, mais um mês. Então aqui eu acredito que Deus está mostrando, irmãos, que o arrebatamento pode ser mesmo o mês que vem, porque estamos em agosto. Ele teve esse sonho há 6 dias atrás, e se estava escrito nessa mesa, mais um mês, então depois de agosto vem o mês de setembro. Então esse testemunho aqui colocaria o arrebatamento da igreja em o mês de setembro aqui de 2025, coincidentemente numa festa de trombetas. Vamos estar colocando aqui o testemunho do irmão Micael, e eu agradeço muito, irmãos, todos que contam aqui as suas experiências de arrebatamento, porque o que Paulo nos ensina é exatamente isso, consolar uns aos outros com palavras de salvação, de arrebatamento, amando a vinda de Cristo, pedindo. O apóstolo Paulo, ele era o Maranata. Ele próprio anunciava, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O que significa, irmãos, a palavra ora? A palavra ora significa agora, para já. Então, quando o apóstolo Paulo falava, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ele está pedindo, irmãos, ele está apressando a vinda de Cristo, para agora, para já. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, venha agora, venha para já, amamos a sua vinda, estamos esperando o seu retorno. Então, vamos estar contando aqui esse testemunho do irmão Micael, que é um irmão americano. O irmão Micael, ele contou: depois de ver vários vídeos sobre a volta de Jesus para buscar a sua igreja, eu pedi ao Senhor que me desse um sonho sobre isso. Para minha surpresa, eu tive um sonho curto ontem à noite. Dentro do sonho, eu via uma mesa de centro e no canto esquerdo havia um adesivo. Eu cheguei perto para ver o que estava escrito e era assim: mais um mês. Havia outras 2 palavras que eu não conseguia ver, estava tudo borrado. O meu palpite no sonho era até o arrebatamento. Então, eu acordei. E possivelmente, irmãos, é isso daqui mesmo, porque esse sonho é fruto de uma oração dele, pedindo confirmação sobre o arrebatamento. Então Deus não iria responder ele uma outra coisa que não fosse a volta de Cristo, que não fosse o arrebatamento. Só que de qualquer forma, irmãos, só por estar escrito mais um mês, então se estamos em agosto, mais um mês é quando? É setembro. Então, possivelmente o arrebatamento acontece em setembro. E esta oração é fruto de uma resposta de Deus para ele, que estava pedindo confirmação sobre o arrebatamento da igreja. Então, ele termina aqui de escrever que ele também teve um sonho de arrebatamento em 4 de abril de 2024. Ele conta assim que eu comecei voando com outras 2 pessoas ao meu lado, eu não as conhecia. E eu perguntei, isto está realmente acontecendo? Eu olhei para a direita e vi múltiplas almas, energias subindo em direção ao céu, então eu fiquei feliz. Essa daqui foi a experiência do irmão americano Micael, onde ele fez uma oração pedindo para Deus confirmação sobre a volta de Cristo, e Deus deu para ele. E Deus é assim, irmãos, Deus ele vai confirmar para todo mundo que está buscando de coração. A palavra de Deus fala, se buscar Deus de todo coração, a pessoa vai encontrar. Irmãos, Deus ele não tem prazer que o homem se perca, irmãos. Só que ao mesmo tempo Deus ele sonda o coração de todo mundo. Deus ele sabe se a pessoa quer subir no arrebatamento porque está com medo de ficar para trás e morrer, passar fome, ter que ficar fugindo, ter que viver aquela vida extremamente complicada na grande tribulação, ou se a pessoa quer subir no arrebatamento por amor a Deus. Irmãos, quem quer subir no arrebatamento por amor de Deus, porque ama a Deus, ama meditar na palavra de Deus, nas leis de Deus,
ama a Cristo acima de tudo, essas pessoas vão ser respondidas, irmãos. Vão ser respondidas até mesmo porque Deus ele procura os verdadeiros adoradores. Não é da vontade de Deus como se perca, irmãos. A palavra de Deus fala que Cristo ele foi sacrificado desde a fundação do mundo. Aqui a gente vê o amor de Deus. Deus ele tinha de tudo para não sacrificar o filho dele, mas sacrificou. Por quê? Porque sabia que o homem não iria obedecê-lo, o salário do pecado é a morte, e para que todos nós não viéssemos morrer, irmãos, e aqui seria a morte espiritual, para que todos nós não viéssemos morrer espiritualmente, sendo lançado no inferno por toda a eternidade, então Cristo pagou, irmãos, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. É muito profunda aqui essa mensagem, tem que ser um pouco espiritual para estar entendendo, porque a morte física todo mundo vai passar, exceto aqueles que subiram no arrebatamento. Só que quando fala que Cristo ele morreu por nós, seria morrer pela nossa morte espiritual. Se a gente crê que Cristo é o Filho de Deus, a gente tem a vida eterna, irmãos. Isso daqui leva a gente a uma meditação, o quanto a morte, o quanto o pecado leva o ser humano à morte. Por quê? Porque Deus não criou o ser humano para fazer tanta coisa errada. Então, a partir do momento que Deus ele cria as pessoas, a humanidade, cria todo mundo, e ele do templo dele contempla aqui na terra todo mundo vivendo uma vida de pecado, a pior vida possível, Deus ele vai interromper, irmãos. Deus ele não vai permitir que a pessoa viva eternamente no erro, fazendo tudo do seu jeito, tudo de uma forma que desagrada a Deus, porque Deus não criou o homem para isso. Então o que Deus ele teve que fazer? Interromper a vida do homem. Adão e Eva não foram, irmãos, criados para viver um certo tempo e morrer depois. Foram criados para viver eternamente. Se a morte entrou no mundo, foi porque o homem pecou contra Deus, e Deus ele não aceita o pecado. O pecado ele separa o homem de Deus. Então, quando Cristo ele vem à Terra, ele reconcilia o homem com Deus. Cristo ele é a maior religião. O que é religião? Religião é religare. Cristo ele nos religa de novo a Deus. Se a gente crê de todo o coração que Cristo ele morreu por nós e a gente confessar Jesus Senhor Salvador, nós estamos salvos, irmãos. Cristo ele é um bom pastor para terminar a boa obra que ele começou. Todo mundo que confessa Jesus Salvador é porque de uma certa forma o Espírito Santo está agindo na vida daquela pessoa. Eu sempre preguei, irmãos, que o Espírito Santo é para todo mundo. Quem não é batizado nas águas e não tem o coração limpo, também tem o Espírito Santo. Mas tem o Espírito Santo trabalhando no pé do seu ouvido. O Espírito Santo ele fala para as pessoas: se arrependa do seu pecado, saia dessa vida, se conserte quanto é tempo. Então o trabalho do Espírito Santo é chamar as pessoas para o arrependimento. A partir do momento que a pessoa se arrepende dos seus pecados, se batiza, começa a cear dentro da igreja, que a pessoa tem um coração limpo, que a pessoa é totalmente voltada para Deus, aí sim, irmãos, o Espírito Santo pode entrar dentro do coração da pessoa e morar ali no coração da pessoa. Então, quando o apóstolo Paulo fala que Deus ele sonda os nossos corações, é esse daqui o mistério, irmãos. O Espírito de Deus mora dentro de nós. Então nós não podemos, irmãos, ter o Espírito Santo no nosso coração e continuar a viver de qualquer jeito, porque é como se a gente estivesse incomodando o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo só vai morar numa casa que esteja limpa, só vai morar dentro de um coração que esteja totalmente voltado para Deus. É isso daqui o meu entendimento. E quanto à vinda de Cristo, o apóstolo Paulo ele diz, irmãos, abertamente que devemos apressar a vinda de Cristo. Então, se eu, Rafael, virar e falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu estou pedindo a vinda de Cristo para agora. Eu estou pedindo: Cristo, venha agora, para já, venha. Então, todos nós podemos ser o Maranata, todos nós podemos apressar a vinda de Cristo. E só apressa a vinda de Cristo quem ama a vinda de Cristo. Porque, infelizmente, irmãos, a enganação está muito grande aqui por esses dias. Tem muita coisa que tira no foco dos crentes. O que a gente prega aqui sobre o arrebatamento é bíblico, está na Bíblia, irmãos, o arrebatamento da igreja. A gente está ali gerando esperança, estamos gerando a bem-aventurança e esperança sobre a glória do grande Deus e nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, por meio do arrebatamento. Então nós não estamos de olho em tudo aquilo que o mundo está oferecendo. Irmãos, tem tanto engano aqui por esses dias que a gente fica até triste em saber que muitas pessoas estão voltadas para outras coisas. E eu falo de um modo geral, não estou falando apenas um exemplo, dois exemplos. Geral, irmãos, o engano está muito grande, a distração está muito grande. E é um momento muito crucial para a igreja, porque nós estamos chegando no final da geração da figueira.
teria então mais 3 anos para que se cumprisse o ensinamento da geração da figueira, que Cristo voltaria para os seus. Só que acreditamos que seja bem antes, que seja agora em 2025. E eu vi um testemunho, irmãos, de Deus falando que não tem mais volta. Aquilo que ele determinou, que seria o arrebatamento, vai acontecer. Eu tenho esse testemunho, eu tenho que pôr aqui, é que eu estou sem tempo mesmo. Só que eu tenho esse testemunho de Deus falando que não tem mais volta. Então é muito forte, irmãos, isso aqui. É muito forte esses avisos. Vamos ficar firme com Deus, irmãos. Vamos apressar a vinda de Cristo. Vamos amar a vinda de Cristo. Por que a gente apressa a vinda de Cristo? Porque a gente ama, irmãos. Não tem como Deus punir a gente por isso. Por que Deus vai punir um coração adorador? Por que Deus vai punir uma mente que é totalmente voltada às coisas de Deus? Não faz sentido, irmãos. Não faz. A palavra de Deus fala que vai punir determinadas pessoas. E tem lá muita descrição das pessoas que vão ser punidas por não ter se convertido de todo o coração, pessoas que se prostituem, pessoas que mentem, pessoas que causam dissensões, pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo. Agora, amar, irmãos, a vinda de Cristo não tem o porquê causar uma punição na pessoa. Não tem, amamos, queremos para agora, queremos para já. Amém? Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. A paz do Senhor.